Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Talvez você esteja precisando de uma proximidade com Maria. Por isso, o Puxando Conversa mobilizou para trazer uma história que motive a sua história. Motive sua busca de santidade junto com Nossa Senhora. É muito mais do que fazer você conhecer alguém. É fazer você também perceber que pode ter uma vida de santidade, apesar das nossas lutas diárias para vencer o pecado. Boa noite, eu sou Eduardo Matheus. Maria Regina. Betânia Cristina. Alice Pinheiro. Com vocês e para vocês, uma linda história de conversão. Vem pra cá, Imaculada. Seja bem-vinda. Obrigada. Agora é hora de puxar a conversa. Imaculada, como foi sua infância e seu relacionamento com sua família? A minha infância foi muito boa. Tivemos brincadeiras típicas da época. Brincamos muito de gongorra e pique-esconde. E assim, falando de família, a minha família era muito pobre, não tínhamos recursos para ganhar presentes. E também os meus pais eram alcoólatras. E com isso, a nossa infância foi bem difícil. Assim, teve tempo que nessa época nós éramos já 3 irmãos, nós somos uma família de 8 irmãos. E naquele tempo eu era a terceira e tinha o meu irmão caçulinha o quarto. Então, assim, quando meus pais embriagavam, aí a minha irmã, mais velha do que eu, tinha que nos esconder, porque nossa mãe, nosso pai, ficava fora de controle no álcool. Então, a minha infância foi cheia de momentos alegres, mas também de muitas dificuldades. Imaculada, na adolescência você viveu momentos muito difíceis. Conte um pouco para nós. Todos os sonhos que eu tinha na infância, eu levei para a adolescência. Naquele tempo não tinha essa fase que a gente conhece hoje, por etapas, então foi todas queimadas. Ou você era criança, ou você era adulta. Então eu não tive assim adolescência, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, esposa, ter casa. E eu, sim, vivi esse sonho intenso. E também eu tinha um sonho de ser professora. E nesse período eu fui obrigada a deixar a escola para trabalhar, ajudar no sustento da família. Imaculada, você teve seu encontro pessoal com Nossa Senhora e foi transformando a sua vida. Como você avalia a família que teve da família que oferece hoje para seus filhos e netos? Naquele tempo, sim, era muito difícil. Eu sempre falo naquele tempo porque eu estou com 47 anos hoje, para vocês entenderem quando eu falo naquele tempo. Não tinha os meios de evangelização que tem hoje. Aqui em Boa Esperança só tinha a paróquia Nossa Senhora das Dores. Vocês podem conversar com seus pais, com seus avós, para entender um pouco melhor. Então, assim, nós só íamos na Santa Missa 3 vezes no ano. Na Semana Santa, aí um dia na semana a nossa mãe deixava a gente ir. E na Sexta-feira Santa, aí na Missa do Natal. Então, assim, a nossa aproximação com a Nossa Senhora veio bem depois, quando eu já fiquei na fase adulta, né? E também, assim, hoje é muito bom servir a Deus, porque nós temos as comunidades, temos Santa Missa diária todos os dias, e naquele tempo já não tinha.
Hoje você participa de vários movimentos e pastorais da igreja. Como é essa experiência? Essa experiência é maravilhosa porque eu posso dizer que ela salvou a minha vida. E como eu disse no começo, eu não falei muito da minha infância porque ela foi muito oculta. Então essa pergunta agora engloba toda a minha vida. Porque eu não conheci o amor de Deus, não conheci o amor de Nossa Senhora. Fui crescendo no meio do alcoolismo. Também, assim, muitas dificuldades. E eu lembro que às 3 horas da tarde, isso era todos os dias no radinho a pilha, a minha mãe ligava e a gente ouvia a consagração à Nossa Senhora, né? E muitas das vezes no dia de 12, que é o dia de Nossa Senhora, e que muitas vezes a gente deixa mais o dia das crianças falar mais alto, esquece que é o dia de Nossa Senhora. Aí eu lembro que um dia eu estava em cima de uma goiabeira escutando a consagração à Nossa Senhora e a gente não tinha nenhum brinquedo, mas aquela alegria de ouvir a consagração do Padre Vitor Coelho me motivava muito. Imaculada, nós estamos aprendendo muito fazendo este programa, mas eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o Puxando Conversa. É muito importante porque quando a gente chega para falar da nossa vida, é muito difícil. E quando a gente vai conversando, a gente começa a lembrar de coisas que a gente deixou para trás, a gente começa a lembrar de família, a gente começa a lembrar que não falamos para o nosso pai no tempo certo, eu te amo. Então eu acho muito importante esse Puxando Conversas. E quero aqui também falar um pouquinho mais sobre Puxando Conversas. Na minha fase adulta, que é muito importante para mim, que entra na pergunta como que deu a minha conversão, eu lembro que, assim, infância, na verdade, eu não tive, falando assim, bem radicalmente. Nós não tivemos, assim, uma família estruturada, porque a minha mãe teve câncer em 2008, ela faleceu, e após a morte dela que veio tudo assim às claras, porque Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então a minha verdade era escondida, então eu era uma pessoa presa. Aí a única coisa que eu lembro era do alcoolismo. Meus pais moravam em fazendas e então era todo dia praticamente álcool, brigas. Minha mãe era tão viciada no álcool, mas ao mesmo tempo era uma mulher de fé. Ela sempre indicou o caminho para a gente seguir a Deus. E com a doença dela, ela foi parando de beber. Então praticamente a minha vida inteira foi envolvida no álcool. E nessa história, aí eu sempre ouvi uns comentários que eu não era filha do casamento. Foi o período mais difícil, como hoje, né? Nós temos a sabedoria que temos a adolescência, a fase adulta. Então, da minha adolescência até a fase atual hoje foi muito difícil, porque eu cresci chamando o meu pai de criação de pai. Eu amava meu pai, continuo amando, hoje ele é falecido. E só que quando a minha mãe morreu, eu descobri que eu não era filha dele. Foi um choque, eu entrei em depressão. Eu revoltei muito contra minha mãe. Eu pensei assim, muitas das vezes no suicídio. Que me deu forças é a Santa Missa. Aconselho a juventude, os adultos, não deixar de participar da Santa Missa. Um importante também, assim, que me dá muita força, resgatou a minha história, é o amor que Deus nos tem. Porque naquele tempo eu rejeitei totalmente o amor de Deus, porque a palavra de Deus fala que o fruto do adultério é pecado. Então eu trouxe para a minha vida que eu era fruto do pecado, que Deus não me amava e eu rejeitei a Deus totalmente. Mas a minha alegria é que Deus nunca me rejeitou. E naquela época, eu lembro assim que eu tinha meus 4 filhos, não falei.
Eu tenho 4 filhos, 4 netos. E então eu fui uma mãe segundo a minha mãe. Minha mãe nos batia muito, espancava. E hoje nós temos, graças a Deus, a lei que nos protege. Não podemos mais usar de violência. Mas naquele tempo, pela minha ferida que eu não conhecia, eu fazia isso com os meus filhos. Eu batia, eu não sabia amar. Por mais que eu amasse, eu não sabia demonstrar. E com o tempo que eu fui descobrindo o porquê. E eu sempre falo que os profissionais de saúde é um anjo que Deus colocou em nossa vida. Porque no decorrer da morte da minha mãe, a minha vida virou do avesso. Desculpa o português, né? Mas tudo aquilo que aparentemente era seguro, era natural, não era. Porque aí eu fui saber que o meu pai biológico é vivo. Eu me rejeitei a família porque eu carregava um sentimento de culpa que eu não tinha. E para piorar a situação, eu lembrei, nunca esqueci de uma roça. E o pessoal da minha idade, o que morava em roça, lembra muito dessa fala de freio de cavalo. O que é isso para os jovens, né, da cidade, como a gente brinca hoje. É algo que põe no rosto do cavalo, que tem um ferro que põe na boca e uma corda. Eu lembro que minha mãe me batia com aquilo e eu não sabia o porquê. E com a morte da minha mãe, aí eu comecei a ter depressão, porque foi 4 anos e meio de hospital, pronto-socorro, Santa Missa, grupo de oração. E foi aí que Deus foi agindo na minha vida, porque a parte mais difícil foi aos 3 anos de idade. Por isso, quando vocês me perguntaram da infância, eu não falei muito, porque a minha infância foi invertida na fase hoje de avó. Porque com 3 anos, nas terapias com psicólogo, a minha lembrança da coça eu nunca esqueci da cena, mas eu não sabia o porquê. Eu sofri um abuso mesmo por via de fato, e a minha mãe ocultou, né? Porque na época era tudo escondido. Então eu cresci com aquele abuso no meu inconsciente. Quando eu conheci, assim, através de terapias, das orações, da Santa Missa, das homilias, que é uma grande terapia também, eu fiquei sem chão. E até hoje, assim, eu brinco que para mim esse programa está sendo uma cura. Porque foi no grupo de oração da Renovação Carismática, participando com os jovens, que eu conheci realmente o que é a conversão. Foi lá que eu não esqueço, quando eu cheguei lá com os meus filhos pequenininhos, eu comecei a ouvir aquelas músicas, e uma música que mais me chamou a atenção foi o Deus Trino. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, foi cantando e eu senti aquela alegria muito grande. E no decorrer da vida foram vindo muitas lutas. Muitas das vezes eu não tinha força para ir na Santa Missa, porque a depressão me pegava de uma tal forma que eu tinha vergonha de sair na rua. Por quê? Eu lembro de quando eu estava com 3 anos, a minha mãe me batendo, eu sem roupa, e eu entrando para dentro de casa. E dentro de casa tinha algumas pessoas, porque a gente morava na roça. E nessa época, então, era muito comum ter muita gente dentro. E aquela sensação de estar no meio do povo me prejudicou até nos dias de hoje. Aí que entra a Nossa Senhora na minha vida. Porque eu revoltei contra minha mãe. Mesmo depois de morta, eu quis matar ela dentro de mim. E me veio no coração que eu precisava voltar para o ventre de Nossa Senhora. E eu lembro assim que a minha mãe sempre foi muito mariana. Porque eu quero deixar bem claro aqui que a minha mãe, apesar do alcoolismo, que é uma doença, os filhos têm que saber compreender os pais. Se tem algum pai que é alcoólatra, o filho tem que amar, acolher, ajudar, porque é uma doença, e essa doença que gera muitos traumas. E eu fui vendo tudo aquilo, eu fui falando para Deus e Nossa Senhora, eu quero fazer diferente, eu quero amar os jovens,
Eu estou falando com jovens aqui, mas eu já estou olhando para vocês como filhos, filhas. Tenho alegria assim de falar que eu sou uma mãe espiritual, porque Nossa Senhora me ensinou. E eu voltei para o ventre de Nossa Senhora. E para mim, Maria, mãe de Jesus, é uma só. Mas os títulos de Nossa Senhora que fez diferença na minha vida. Porque eu chamo Nossa Senhora das Graças, até estou com a camiseta em homenagem a ela, porque eu chamo que ela é a mulher do Apocalipse, porque a mulher pisa na cabeça da serpente. Aí eu descobri que desde o ventre da minha mãe, a serpente chamada demônio tinha tentado contra a minha vida muitas vezes. E como vocês me perguntaram, como que eu faço para continuar a minha conversão? A minha conversão é diária, todos os dias, porque esse programa, novamente eu venho falar, é um presente de Deus. Esse ano eu faço 25 anos, dia 7 de outubro, de sacramento do matrimônio, mesmo não sabendo o que era uma família, nem conhecendo a minha história, eu tive a graça de reconstruir uma história no amor de Deus. E também faço 25 anos de início de conversão. Por que início de conversão? Se eu falar que a Imaculada é convertida, eu vou voltar a ser aquela Imaculada antiga, brava, que espancava os filhos. Para vocês terem uma ideia, não é de rir não, mas eu sempre tive terço. Eu amo terço. Quer dizer, eu gosto, né? Amo só Jesus. Mas eu lembro que o meu filho, o caçula, quando ele tinha uns 5 anos, ele falou para mim assim, mãe, ele tinha assim, ele não sabia, falava o que vinha na mente na hora. Ele falou assim para mim, com o terço na mão, peguei e dei uma coça nele de terço. Mas meu coração arrependeu depois. E hoje ele é íntimo de Nossa Senhora. Vocês vê ele rezar, o terço de Maria passa na frente, ele tem hoje 19 anos. Então eu vejo que o fruto do amor de Nossa Senhora, ela reconstrói a nossa família. Ela cuida da nossa família. E uma outra coisa que também marcou a minha história profundamente é a sede da Sagrada Eucaristia. É ir na Santa Missa, participar não por obrigação, mas por amor. Como vocês fazem parte desse programa, não está aqui por obrigação, mas para vocês saberem que vocês estão atingindo jovens, adultos, pais de família que tiveram uma história como a minha. Quantos pais não sabem abraçar o filho e dizer que ama porque não foi amado? E quantos jovens hoje entram no mundo das drogas porque não ouviu o pai dizer que te ama? Então eu ainda falo, eu faço o tratamento porque Deus deixou os médicos. E eu aconselho para quem for ouvir, vivenciar esse breve testemunho, esse puxando conversas, você que passa por lutas, sente tristeza, não busque o álcool, não busque as drogas, mas busque ajuda. A comunidade aqui, Cristo Rei, é um anjo que Deus colocou no caminho, porque Deus colocou muitos anjos no meu caminho. Vocês querem fazer mais alguma? Família. O que é família para você hoje em dia? Tudo de bom. É um presente de Deus. Um mundo sem família não seria o mesmo. Portanto que Jesus nasceu numa família, tem uma mãe, tem um pai que é Deus, e Deus escolheu José para ser o pai. Você tem uma história linda de conversão. Eu fico imaginando quantas vezes você teve que lutar contra a própria Imaculada do passado para a Imaculada que hoje está no coração de Maria e Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Queremos deixar uma simples lembrança do nosso programa. A oração nos aproxima de Maria e seu filho Jesus. Então eu peço a você, Imaculada, que encerre o programa com uma oração. E antes da oração, eu quero deixar aqui uma mensagem bíblica, a palavra de Deus, que vem me sustentando cada segundo. E novamente finalizo a minha palavra dizendo que a conversão é diária,
Outra coisa, procurar confissão não é para ir para um julgamento, mas ir para o amor de Deus. Eu aconselho você procurar confissão, você que está ouvindo, você que está aqui presente, procurar orientação com o sacerdote, porque muitas vezes a gente pensa, como que eu vou confessar com o meu pároco ou com o vigário, vai saber da minha história. Muitos esperam até ir em outra cidade para confessar por vergonha. E eu venho aconselhar. É muito mais melhor você confessar com o seu pároco, com o seu vigário, porque ele vai te acompanhar também na orientação. E essa palavra me sustentou e sustenta, que é Isaías 49, não vou ler ela toda, mas versículo 14, 15, 16, que diz assim: Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquela que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que está gravado na palma de minhas mãos. Tenho sempre sobre os olhos as tuas muralhas. Acorrem já aqueles que vão reconstruir-te, enquanto teus destruidores devastadores fogem. Lança o olhar à volta e vê. Reúne-se todos e vem a ti. Por minha vida, diz o Senhor, de gala te revestirá, como uma noiva te cingirá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que nesse momento, convido vocês até colocar, os microfones em cima do banco um pouquinho, porque eu e você vamos vivenciar esse momento de oração, agradecendo a Deus por mais esse programa e também agradecendo a Deus pela equipe que está aqui, porque o seu nome, o meu nome foi escrito na palma da mão do Senhor. Convido você até mesmo já imaginando como eu fui falando, eu senti alguns coraçãozinhos apertando. Para mim era um tabu, era um trauma falar de abuso, realmente é uma dor. Talvez você que está ouvindo, louvado seja Deus, não tenha a mesma experiência que eu, mas tem algo que incomoda o seu coração. Que você possa sentir a mão do Senhor tocando no mais profundo da sua alma, lembrando que foi Deus que te trouxe nesse mundo, Deus quis usar do seu pai, da sua mãe, Deus quis te dar um pai como eu tive, um pai padrasto que me deu amor, que me deu educação. Que nesse momento você possa respirar fundo e receber este amor. O amor de Deus toca em você agora. Como essa palavra vem dizer, o meu nome, o seu nome está gravado na palma da mão do Senhor. Imagine aí o tamanho da mão do Senhor agora. Imagine o seu nome escrito na palma da mão do Senhor. Mesmo você que vai ouvir este programa, porque ele está sendo gravado, mas você vai experimentar a graça de Deus, porque ela faz presente aqui agora na sua vida. O seu nome está gravado na palma da mão de Deus. Vai sentindo Deus tocando no ventre da sua mãe. Convido você a imaginar. Quantos jovens têm falado, eu não pedi para nascer? Quando você vê o sofrimento em casa, as dificuldades, as pessoas falando que você não tem futuro, você se entristece e vem falar, eu não pedi para vir nesse mundo. Mas Deus ama você e deixou Nossa Senhora para ser a nossa mãe. E Nossa Senhora carrega você com carinho no ventre dela. Convido você a colocar a mão no seu coração agora. E vai respirando e tomando posse que Nossa Senhora ama você como mãe.
A palavra vem dizer que pode uma mãe. Essa mãe é a nossa mãe da terra. Há quantas vezes a minha mãe, Maria Amélia de Jesus Nunes, me esqueceu embriagada. Mas com carinho Nossa Senhora me pegava no colo através da minha irmã. Quantas vezes Nossa Senhora tem pegado você jovem, você adulto, você vovó no colo. E Nossa Senhora está cuidando de você, independente da sua vida, quantos anos você tem. Nossa Senhora, ela faz presente na sua história, ela cuida de você. Traz no seu coração agora o nascimento. Maria, com alegria, teve Jesus naquele lugar, em volta de animais. Você talvez tenha falado: nossa, eu não mereço essa família. Essa família não deveria ter me tido porque não tem condições financeiras. Amados, hoje você conheceu a minha história. Meus sonhos foram frustrados, mas a minha fé não foi. Receba neste momento o amor que vem te sustentar, porque você é livre, livre para anunciar que Deus ama você. Você é livre porque você tem Maria, tem Nossa Senhora que te pega no colo, e ela te pega na idade que você tem hoje. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Convido você a continuar vivenciando essa música. Se Cristo verdadeiramente me libertar, Jesus, ele já veio nessa noite, já nos libertou para o amor. Jesus, ele veio, já nos curou. E eu pergunto para você, pai, você mãe, você jovem, o que te impede de declarar o seu amor pelo seu pai, pela sua mãe? Porque Jesus, ele ama, ele declarou que te ama, por isso ele nos liberta. Ele quer libertar as nossas famílias. Sim, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nós clamamos o seu nome poderoso que adentra nos lares agora. Vai libertando, Senhor, de todos os vícios, de todas as histórias dolorosas. Liberta, Senhor Jesus, da falta de perdão. Liberta, Senhor Jesus, esse mundo de pandemia. Quantos de nós que não há muitos anos já não abraçamos por falta de perdão? Quantos de nós usamos máscaras de falta de amor? Mas o Senhor vem nos libertar pelo poder do teu sangue. Clamamos o teu sangue agora. E eu convido você que está ouvindo este programa,
puxando conversas. O teu coração está sentindo saudade daquele abraço. Você talvez pode ser como eu, que já não tem a sua mãe mais na terra, não tem o seu padrasto, mas tem alguém que você quer dizer que ama. E nesse momento eu quero convidar um pai que eu também conheço, que ele tem uma família linda, criou os filhos dentro da igreja, e ele vai vir aqui à frente e mostrar para você, em nome de Jesus, o quanto que o amor em família é importante. Senhor Jesus, quando nós estamos vendo, vivenciando este milagre, essa família, Senhor, que eu acompanhei, essa adolescente, este rapazinho, desde o ventre da mãe deles, eu sou testemunha, Pai Santo, do amor em família, a mãe catequista, que foi catequista do meu filho, que reza o terço de Maria Passa Frente, que a Sagrada Família vem agora usar deste programa para rogar a Jesus pelas famílias. Que este abraço, você que está em casa vendo, que você possa sair do teu lugar e falar para Jesus: eu quero ter uma nova história. Constrói uma história para mim, Senhor, porque o Senhor tudo pode. Porque tudo o Senhor já fez na minha vida. O Senhor me libertou. Amém? Vamos aplaudir o amor de Deus que está aqui através dessa família? Eu te amo. Eu amo minha filha, meu filho, minha esposa e todos vocês, essas moças bonitas, esses meninos. Parabéns a vocês. Que Deus proteja todos vocês. Todos vocês. Um abraço. E eu quero também deixar aqui o meu abraço de mãe espiritual para toda a equipe. Por respeito pela sua saúde, nós não podemos abraçar, mas Deus pode abraçar cada um de vocês, e vocês estão de parabéns, não desiste, porque do jeito que Deus fez a minha história, uma nova história de conversão, Ele quer usar de vocês para construir uma nova vida em família. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Se você ainda não é inscrito no canal da Paróquia Santa Rita, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente. Obrigado e até o próximo Puxando Conversa.